Hoje a gente tá gravando e a gente não precisa nem esconder, não, né? Dia dos Namorados. E aí, eu queria saber de vocês. Hoje eu tava numa discussão aqui com um amigo que Dia dos Namorados, o que é melhor? Jantar, levar pra jantar num restaurante ou fazer um jantar em casa? E aí? Me diz. Fazer jantar em casa. Takemoto, você fez jantar na sua casa? Vamos? Cara, eu já tentei fazer uma vez, eu não sou muito bom na cozinha, cara, e acabou que ela teve que me ajudar, né? Na época ela era minha namorada, agora é minha esposa, né? Mas eu gosto mais de casa também, eu acho mais íntimo, sei lá, mais legal, assim. Boa. Agora outra pergunta, o que vocês deram de presente pra namorada? É o jantar. Pronto, óbvio, né? O jantar. Beleza. Ô, Gustavo, uma das coisas que a gente nunca explorou com você, assim, que a gente conversou bastante, né? Eu estive lá no seu podcast. Você foi piloto, né? Fui piloto por 20 anos. Comecei na Varig, depois eu mudei para a Ryanair, uma empresa de low cost na Europa. Passei 8 anos lá, quase 9, e finalizei minha carreira em Dubai. Mais 8 anos em Dubai como piloto. E aí que eu comecei a me envolver com startups e investimentos de negócio de inovação. E aí, Dubai é bom ou não? Dubai é muito único, né? É uma experiência diferente da do Brasil, certamente. Mas é bom para passar um tempo lá, aprender sobre coisas que a gente não aprende aqui, é interessante. Imagino, cara. Dubai deve ser muito, muito maluco. Eu vou falar pra você, eu tava conversando esses dias, Dubai pra mim não tá na minha lista, porque muita gente quer muito conhecer Dubai, né? Mas eu gosto muito mais do lugar histórico, e Dubai ele tem esse tom bem artificial, embora seja, pra eu que sou engenheiro, né, e mexo com construção, deveria ser, né? O cara tá lá pra ver as construções, as inovações, mas de verdade, quando eu falo de turismo, cara, Dubai não é minha prioridade. E interessante que o foco deles é investir na indústria de turismo. É a maior indústria do país. Tanto que a companhia aérea de lá, a Emirates, é o maior hub de inovação, que traz inovação para o país, e é a maior empresa do país. Então eles apostam tudo em turismo local, né? Construindo lá os maiores prédios do mundo, o maior shopping center do mundo, passeios no deserto, diversas atrações. Eles quiseram criar a Las Vegas do deserto. Eles apostam muito, tanto no turismo local quanto conectando Dubai com outros países, o leste e o oeste. Os voos que vêm das Américas, da Europa, fazem paradas lá e chega a ser mais econômico para ir tanto para a Austrália quanto China e leste. Então eles investem pesado no turismo, né? Aquela, não é Emirados Árabes, mas é Arábia Saudita, né? Eles tinham aquela The Line. Na verdade é um projeto maior, né? Acho que é Neom, que é o projetão gigante deles, né? E aí tem a The Line, que é aquela linha que a galera ia fazer. Cara, deu... Já cortaram esse projeto já. Porra, deu ruim, eu ia falar isso. Deu ruim? Eles deram uma atrasada lá, não teve dinheiro suficiente, eles vão fazer tipo só uns 200 metros, sei lá, tipo, deu ruim lá, faltou dinheiro. Interessante que Dubai é um país do Oriente Médio que não depende mais da extração de petróleo, né? De óleo do subterrâneo. Só o turismo? Secou os poços de Dubai, que é uma pequena, uma parte pequena ali dos Emirados Árabes. Já o Emirado vizinho, Abu Dhabi, ele é abundante ainda em óleo. Mas Dubai secou e já estava previsto que haveria essa escassez, por isso que eles começaram a investir em megas construções, outros modelos de negócios, empresa aérea, turismo. Aí tem muito negócio lá hoje. Eles estão querendo ir para o hidrogênio verde também, forte agora. Não sei se Dubai. Mas, enfim, aquela região, ela meio que... Enfim... É um polo, né, cara? Eles meio que andam juntos, né? Em muitos aspectos, inclusive. Ali fora o lado que a gente vê também das brigaiadas, né? Ali também é um... Meu Deus do céu, ali é um desespero, velho. Todo mundo quer matar todo mundo ali, velho. Uma área complexa do globo. Fala, galera, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso podcast Mentalidade Ambidestra. Como vocês já estão acostumados, nós estamos aqui para transformar o seu dia.
com insights que vão desde a arte da liderança até os mistérios da gestão. Faremos isso de forma séria, inteligente e também incrivelmente divertida. Prendam os cintos, porque vamos decolar em mais um episódio repleto de conhecimentos, risadas e, quem sabe, até algumas revelações surpreendentes. Bom, vocês já me conhecem, sou Henrique Takemoto, casado, futuro pai, empresário, empreendedor. Antes de passar a bola pro Vitão, não se esqueçam, dá o seu like, cliquem no sininho, seja no YouTube, no Spotify, dê aquela ajuda aqui pra gente para aumentar o nosso alcance. Muito importante como sempre. E agora, Vitão, a bola tá contigo. Boa, Takemoto, valeu demais, muito obrigado. Pessoal, vocês já me conhecem, Vitor, especialista em autoliderança, mentor de carreira, escritor e líder executivo. Pessoal, hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, então antes de a gente apresentar ele, eu queria que a gente falasse sobre as nossas redes sociais. Takemoto, rapidamente aqui. Apresenta as suas redes sociais, eu vou apresentar a minha e depois a gente chama o convidado para ele apresentar a dele, beleza? Beleza. Já deve ter aparecido no nosso nome, mas só reforçando, né? @henrique.takemoto no Instagram, no LinkedIn, Henrique Takemoto também. Quais são as suas? E já emenda as nossas aí do canal e todas as outras também, tá, Vitão? Beleza. @Victor Almeida Moreira no Instagram. Victor Almeida Moreira também no LinkedIn, facinho de encontrar. E o Mentalidade Ambidestra, podcast Mentalidade Ambidestra no Instagram. Entra lá, você vai ver que nós somos os únicos Mentalidade Ambidestra que tem lá. Estamos desenvolvendo alguns posts muito legal. Roubamos, o nome é nosso. Logo. Exatamente. E pessoal, compartilha com alguém, né? O Takemoto falou sobre vocês nos ajudarem, mas ajuda alguma pessoa também, porque a gente sabe que o conteúdo que a gente tem compartilhado aqui tem ajudado muita gente, a gente tem recebido muitos feedbacks, inclusive, viu, Takemoto? Recebi feedback de um amigo meu, falei que ia falar o nome dele aqui, o Luan, que ele me mandou, cara, e vários aprendizados que ele tá tendo, inclusive ele tem usado o podcast nos exercícios dele, e ele mostrou, ó, a cada podcast que eu escuto, não só eu tô desenvolvendo meu intelecto, como eu tô melhorando meu pace. Aí ele mostrou o pace dele lá aumentando. Boa! Quanto que tava o pace dele? Cara, eu não vou lembrar dos números, mas eu acredito que ele saiu de 6, 7 para 5,19, olha aí. Que isso, rapaz? Pô, vou começar a ouvir a gente também. Exatamente. Por que você acha que meu pace tá abaixo de 5 agora? Porque eu escuto a gente. Vocês são muito rápidos. Pessoal, vamos lá. Eu quero apresentar. A gente está com um convidado mais do que especial aqui, Gustavo Carriconde. Seja bem-vindo, Gustavo. O Gustavo, ele é CEO, fundador do Resumo Cast, um dos maiores podcasts de empreendedorismo, de livros de empreendedorismo e carreira do Brasil, quiçá do mundo, hein? Diria que é uma inovação esse podcast aí, Resumo Cast. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Ele é autor do livro Startup Playbook, um livro sensacional. Depois ele vai passar aí os links para onde adquirir também. O Gustavo, ele cursou transformação digital e empreendedorismo no MIT. Ele é formado em ciências aeronáuticas pela PUC do Rio Grande do Sul, com mais de 15 mil horas de voo como piloto profissional em empresas aéreas brasileiras, europeias e no Oriente Médio. O Gustavo, ele é investidor em startups, atuou nos laboratórios de inovação da Emirates Airlines por 6 anos. Inclusive, acho que esse foi o período, ele vai contar para nós um pouquinho, que ele ficou lá em Dubai, como instrutor e coordenador do programa de incubação. E atualmente, o Gustavo, ele lidera o Resumo Cast Ventures Participações S.A., que conta com 9 startups e 43 investidores, promovendo o ecossistema de empreendedorismo nacional através de programas de startups, cursos para empreendedores e desenvolvimento de software com IA. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre justamente o tema que ele está aí por dentro, que é a inteligência artificial. Eu já vou falar o tema, mas antes, Gustavo, se apresenta e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Vitor, Henrique. É um prazer aí, convite ilustre aí dos amigos. O Vitor já conheci há algum tempo, já esteve lá no meu podcast. E é basicamente isso, sou aficionado aí por livros, gosto muito dessa tecnologia podcast. Tive uma carreira bem promissora e memorável, que eu ainda gosto muito, na aviação, de mais de 20 anos, e aí comecei a me envolver com startups, inovação, empreendedorismo, em uma época em que poucas pessoas falavam sobre isso, em um país um pouco distante, Dubai,
E foi me aprofundando nessa vertente e promovi uma transição de carreira na minha vida. Hoje eu estou 100% focado aqui no nosso ecossistema, nas nossas startups, as desenvolvendo, criando. A gente está trabalhando muito com desenvolvimento de software, de inteligência artificial, modelagem de negócios, investimentos anjos, desenvolvimento de ideias em estágio inicial, tirando ideias do papel, e é isso que me fascina. Conseguir levantar, erguer projetos que são apenas uma ideia, como priorizar, como identificar bons projetos e colocá-las no ar através de um modelo de negócios, usando tecnologia e impactar o mundo, desenvolver novas fronteiras do conhecimento humano, desenvolver a sociedade e gerar impacto. Então, isso que me fascina hoje. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode procurar no Google Gustavo Carriconde, estou no Instagram, estou no LinkedIn, Gustavo Carriconde, em todas as redes. E o Resumo Cast também, busca lá em Resumo Cast, entra no site do Resumo Cast, a gente está no Spotify, está no YouTube. E quem quiser comprar o meu livro, vai lá na Amazon Startup Playbook. Sensacional, Gustavo. Obrigado por estar aqui, porque o seu propósito tem tudo a ver com o meu e com o do Takemoto, né? Takemoto, que a gente sempre fala. Ele já falou de melhoria do mundo, tudo que tá vindo aí. E olha que legal, o Gustavo falou tudo isso sobre inteligência artificial. O tema hoje, ele é justamente sobre inteligência artificial. Mas em que sentido? Para poder pôr a galera aqui a bordo, né? Pegando já o trocadilho do título. Para ter sucesso com a inteligência artificial, é preciso trazer todo mundo a bordo. Cara, a gente estava conversando aqui, Gustavo, só para dar um overview antes, um pouco, eu com o Takemoto, e me parece que a inteligência artificial é um caminho sem volta. Inclusive, se você entrar hoje em vários aplicativos, na rede social mesmo, no LinkedIn, por exemplo, ali, a inteligência artificial ela parece ser uma feature padrão agora. Então, todos os equipamentos que estão vindo já com uma característica ali de, olha, ou uma ferramentazinha de inteligência artificial para alguma análise, para revisar texto. Então, é um caminho sem volta. A inteligência artificial ela vai estar em tudo. Porém, com isso, o que o artigo mostra aqui, né? Esse artigo da Harvard Business Review que a gente trouxe, mais uma vez, a Harvard Business Review, né? Vamos patrocinar nós aí, Harvard. Pelo amor de Deus, né? Nós trazemos artigos de vocês. Vamos parar de usar se não patrocinar. Exatamente, pô. Mas ele traz o artigo aqui bem legal, que ele fala assim, pô, como é que a gente se torna confortável com a inteligência artificial nas empresas? Porque é um caminho sem volta. Porque quando a empresa adota a inteligência artificial, já tem muitas empresas adotando e usando, ela causa um desconforto que pode, ela usa até essa palavra, alienar os funcionários. Os funcionários podem ser impactados de várias maneiras, nós vamos discutir aqui. Como driblar isso e como fazer essa transição de forma suave, sutil, essa transição de uma forma bacana. Esse é o papo. Aí, eu quero começar, inclusive, puxando aqui o primeiro ponto do artigo, que é mergulhando na transformação com inteligência artificial, né? Por quê? Inteligência artificial tá aí, todo mundo sabe, ou quem não sabe, dá um Google que você vai saber o que é, não tem mais volta, mas qual que é a importância do envolvimento dos líderes na inteligência artificial? Eu queria que a gente discutisse um pouco aqui. O Gustavo, ele tem inclusive implementado, né, Gustavo, inteligência artificial para alguns clientes, acredito. E como que tem sido isso? Eu acho que vale a pena a gente trazer alguns exemplos, porque a inteligência artificial, ela realmente assusta, tá? Eu mesmo já tive que usar a inteligência artificial e algumas pessoas que me viram usando, sabe quando parece que está sendo algo ilegal? Fala, rapaz, você usa isso aí? Mas pode usar? Será que a gente pode? Então as pessoas têm medo, as pessoas ainda têm receio, as pessoas ainda não sabem. Cara, é muito interessante. Então, como que insere isso, sabe? É muito difícil. Acho que todas as tecnologias, elas têm fases de adoção, onde as pessoas elas tendem a se comportar de maneiras diferentes. O primeiro impacto, ele sempre assusta um pouco, foi como o surgimento da internet, dos smartphones, o surgimento dos e-mails, né, a troca do correio por mandar um e-mail eletrônico. Então, o ser humano, eu tenho um amigo que fala, ele é uma tecnoespécie, é um autor de livro chamado Carlos Nepomuceno. O ser humano ele cria tecnologias para solucionar problemas da sua própria existência. Diferente de outros animais que não têm a capacidade tão sofisticada de criar tecnologias. E o que é uma tecnologia? A roda é uma tecnologia.
O fogo é uma tecnologia. O vestuário é uma tecnologia, porque não faz parte da nossa biologia como seres humanos, mas que foi criado para solucionarmos o problema de nos adaptar a diferentes ambientes e sobreviver em ambientes que apresentam desafios na temperatura externa. E, progressivamente, até o trator é uma tecnologia. Só por que a gente não chama o trator de uma tecnologia? Porque a gente já se acostumou com o trator e ele não parece tão inovador. Mas ele é exatamente como a IA. A IA é uma tecnologia. E a IA ela já existe desde a década de 50, 40, há muito tempo. O conceito de inteligência artificial. O que a gente está vivendo hoje é uma explosão na adoção por causa do aumento do poder computacional e da sofisticação dos algoritmos. Só foi possível agora atingir essa performance do chip em si para treinar grandes modelos para que a mesma IA no passado, 10 anos atrás, que tinha em alguns aspectos da nossa sociedade, ela já estava em alguns aparelhos, agora ela está entendendo a linguagem humana e conseguindo discernir sobre... muito parecido como um ser humano, diante de um texto, diante de um comando, um prompt, ela consegue gerar resultados muito próximos de um ser humano. E aí que eu sinto que a gente está se aproximando desse momento onde o ser humano está se sentindo ameaçado, mas não por uma nova tecnologia, que a IA já existia, mas sim pela nova faceta, pela nova performance dessa tecnologia que já existia, que está se tornando cada vez mais capaz aí de ameaçar as atividades humanas, assim como o ascensorista de elevador. Quem é que andava de elevador tinha um ascensorista lá? O posto dele foi extinto. Mas certamente o ser humano não foi exterminado, ele não foi eliminado num campo de extermínio. Ele se adaptou e conseguiu outro emprego. Não. Eu acho que é mais ou menos o momento que a gente vive. E é muito louco, né? Você deu o exemplo aí da mulher sentada no elevador apertando os botões. Na época, a galera não deveria achar aquilo muito diferente. Hoje, porra, é impensável pensar que tinha uma pessoa sentada num elevador apertando os botões do elevador. Qual o sentido disso, né, gente? Mas na época a galera provavelmente olhava e nem percebia, né? Vambora. E aí, Gustavo, cara, tem duas curvas que eu acho que pra gente também começar até dar uma certa luz pro pessoal quando fala sobre esse tema, como é que funciona um pouco as curvas de adoção, né? Porque tem as curvas de adoção dos early adopters, né? Disruptors, dos early adopters, né? Early majority e tudo mais. E tem também a curva que é a curva da hype, né? Que é um negócio que a gente acaba hoje tendo bastante esse nome circulando, mas que existe também, né? Uma lógica por detrás, né? Como é que a hype surge, como é que ela entra no seu pico, aí o negócio desaparece, aí o negócio volta. E a inteligência artificial, ela foi tratada como uma hype, por mais que ela não seja uma hype, né? Qual que é a sua opinião com relação a essas questões? Eu acho que ainda a gente está vivendo o hype. E o hype ele é um estágio obrigatório, essencial para que o próximo estágio aconteça, que é o vale, né? Onde os players que não têm consistência e que só estão surfando o hype e não entregam realmente, esses players eles tendem a sair naquele vale. Depois, quando há retomada, aí a tecnologia ela se consolida. Mas eu acho que o primeiro desafio de um líder hoje é entender se a sua organização entende a IA como sendo uma tecnologia irreversível e que vale a pena ser adotada internamente. Essa primeira tomada de decisão, acho, de um líder hoje. Porque se ele não tiver esse entendimento, já é uma dica. O primeiro passo é buscar subsídios para embasar esse entendimento e uma tomada de decisão. Puxa, a gente vai apostar. Eu decidi apostar na IA, porque eu vou fazer uma comparação com o metaverso, por exemplo, que foi realmente um hype, as blockchains foram um hype, as pessoas adotaram em massa, os NFTs, né? E acabou não se consolidando. Mais um dos subsídios que eu usei para diferenciar o hype agora da IA e tomar a decisão de que, puxa, vamos apostar nisso a longo prazo,
é que a IA está no bolso do cidadão comum e o blockchain nunca teve, o metaverso também nunca teve. Era necessário esses óculos aqui, ó, para ser adotados, óculos de inteligência artificial, que custam caríssimo. Mas o ChatGPT, ele está no aplicativo das pessoas, e isso num período de muito pouco tempo, talvez 2 anos, menos de 2 anos. O GPT ele foi um produto lançado que atingiu 100 milhões de usuários, se não me engano, no menor tempo da história. Antigamente, eu acho que o Instagram levou 7 anos, o Twitter 11 anos para atingir. Aí tem uma curva lá que mostra, aí foi reduzindo gradativamente. O WhatsApp levou 3 anos e o ChatGPT levou alguns meses para atingir 100 milhões. Então houve uma adoção em massa, porque o produto é persuasivo, é fácil de se utilizar. Antes a gente usava a IA, os engenheiros de softwares utilizavam IA para construir produtos, mas a grande jogada foi que alguém pensou em colocar a IA em um chat, que já era algo conhecido pelas pessoas, e todo mundo tem no seu WhatsApp e sabe usar. Acho que a partir daí popularizou o acesso e as pessoas começaram a utilizar em massa. E hoje a gente tem IA gratuita, uma IA que há 3 anos atrás era restrita e muito pior do que o GPT-4 a engenheiros de software e quem tinha acesso ao Watson, pagando um custo caríssimo, e agora teve essa adoção em massa num tempo muito recorde, né? Então, acho que, resumindo, acho que o primeiro tomar a decisão de um líder é acessar o seu ambiente e fazer a leitura realmente, levando em consideração alguns pontos para tomar a decisão. Puxa, a IA é reversível ou é um hype? E cada um vai ter o seu contexto e a sua forma de avaliar. Cara, eu achei incrível essa sua análise de acessibilidade, né? O que diferencia das demais. E se for analisar, todas as outras tecnologias que teve essa facilidade de acessibilidade, elas realmente assim ultrapassaram de hype para um modelo novo de negócio ou para utilização em massa. O Uber tá aí como exemplo, o iFood tá aí como exemplo, e o Airbnb tá aí como exemplo, e eu achei incrível. Eu acho que essa é uma grande diferença, de que mostra que é um caminho sem volta. Essa acessibilidade tá no nosso bolso. Eu achei muito legal isso que você falou, sabe, o Gustavo? Então, familiaridade com IA. Porque se todo mundo tem acesso, o líder não ter essa familiaridade pode prejudicá-lo muito, porque todo mundo vai aprender. Eu mesmo já contratei vários cursos hoje de IA, que você aprende a mexer, linkar o ChatGPT com Excel. Eu já aprendi a fazer isso. Você põe lá, já tem fórmulas para você puxar o ChatGPT para criar tabelas dentro do Excel. Então, o líder ele tem que começar a se familiarizar. Eu achei incrível esse seu ponto de vista, o que nos leva para o segundo ponto do artigo, o que todo gestor precisa saber. Em que sentido, né? A gente precisa compreender esses fundamentos da inteligência artificial, porque uma das coisas que é difícil de fazer, igual eu disse no início, algumas pessoas têm medo. Como isso pode, isso é legal, a gente pode utilizar, não pode. Então, como que o líder se familiariza? Beleza, vamos supor que ele se familiarizou, ele falou, o meu ambiente é esse, eu acho que é um caminho sem volta, eu quero implementar na minha empresa. Como que ele empodera ou como que ele impulsiona essa colaboração entre a inteligência artificial e os humanos? Porque a primeira coisa dos colaboradores, ao líder falar assim, vamos implementar IA, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é pânico total. Então beleza, perdi meu emprego. Se nós vamos implementar IA, eu vou ser substituído. Mas aí, como que faz esse empoderamento? Como que impulsiona? Como que mostra essa integração, sabe, dos fluxos de trabalho? É bem complicado. É tudo novo, obviamente, né? Mas qual que seria um bom caminho para a gente chegar lá? Inclusive, o artigo até toca nesse assunto, né? Que a opção de eliminar postos de trabalho, segundo o artigo, não existe. Não deve existir no primeiro momento. Então, seria aumentar a capacidade. Por exemplo, um estagiário em um escritório de advocacia que não usa IA, ele pode gerar lá, sei lá, 10 documentos, petições iniciais de um processo por mês. Então, esse mesmo estagiário ele vai aumentar a capacidade dele, ele vai conseguir gerar 100 utilizando uma IA. Então, não elimina o posto de trabalho, mas ele supervisionando uma IA, uma inteligência artificial, vai conseguir aumentar a capacidade de produção do negócio e aumentar a receita do negócio, ou se não aumentar a capacidade de produção, aumentar a precisão e a redução de erros nos processos.
o que acaba gerando menos retrabalho, menos horas consumidas para produzir um resultado melhor até. E no primeiro estágio, então, acho que eu concordo com o artigo, que o líder ele tem que ter consciência de que ele não vai eliminar postos, mas sim dar mais capacidade às pessoas que já estão efetuando seus trabalhos, né? Legal, muito bom. Eu vejo um pouco isso também, pelo menos assim, num primeiro momento, porque eu vejo que há uma improdutividade, uma ineficiência muito grande. Então eu vejo que a IA, ela entra num primeiro momento mais para cobrir essa lacuna. Eu acho que ela vai ajudar nesse aspecto, mas eu acho que ela chega num certo momento em que ela não só vai fazer isso, ela vai começar a mudar um pouco a forma como as coisas funcionam, né? Então, pegar o exemplo do setor da construção, que é onde eu trabalho, né, engenharia. 50% das atividades, né, do tempo gasto nas atividades do setor é com fluxos e processos. É o cara que está esperando alguma coisa, é o cara que está imprimindo, é alguém que está tomando nota. Essas coisas eu acredito que vai desaparecer, porque não faz sentido. É a mulher do elevador, entendeu? Chega uma hora e alguém fala, mano, alguém tira a mulher do elevador porque eu aperto o botão, ou nem precisa eu ir apertar o botão. Eu acho que seria talvez a segunda onda, né? Quando as coisas já estiverem mais sedimentadas e assim por diante. Porque eu, como líder, num primeiro momento, o que eu tive que fazer? Eu sempre vou atrás de fundamentos. Eu quero entender o conceito por detrás. Antes de eu aprender a mexer, eu preciso entender por que aquilo é aquilo, quais são as variações, né, e tudo mais. E eu comecei a fazer vários cursos no começo do ano. Começa com curso básico, depois você vai para os mais avançados, né? Eu comecei por generativa, depois fui para machine learning, aí vai para redes neurais, deep learning. Cara, aí você já começa a fritar. Eu comecei a fritar, porque você começa a entender mais e você começa a se assustar mais também, né? Então é assim, é uma linha muito tênue, né? Ao mesmo tempo que você vê um mundo de oportunidades por um lado, você olha uma quantidade de riscos por um outro lado. E eu imagino assim, que se você não se aprofunda, você trata a inteligência artificial de uma maneira muito rasa. E aí que eu vejo que mora um perigo nesse momento que nós vivemos hoje. Não sei a sua opinião, Gustavo, mas... e aí falta repertório para conduzir a mudança, entendeu? Eu acho que o líder ele precisa ser o heavy user, né, da tecnologia. Utilizando lá o conceito lá do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, do motor 1 e do motor 2. Enquanto todo mundo está envolvido com os processos, no calor do dia a dia, sobrecarregados, o líder ele tem que ter uma capacidade, que é o motor 2, de abstrair daquele momento presente e viver no mundo que já adotou IA. O heavy user, ser um usuário, fazer curso, sair, coisas que o operacional não vai fazer, né? Inclusive o Jeff Bezos da Amazon, ele tem essa mentalidade também. Ele declara publicamente que ele vive no futuro. As reuniões que ele faz, as pessoas que o cercam, é só conversando sobre coisas de projetos que vão começar a dar resultado daqui a 5 anos. E os níveis abaixo dele é que se preocupam com tocar as coisas como elas são hoje. Então, nessa linha, até tá no artigo, né? O líder ele tem que testar coisas novas, ele tem que ser usuário. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu testei um aplicativo de fazer atas de reunião. A gente tem muita reunião online, muita reunião virtual. Faz parte da nossa operação, do nosso contexto. Só que se eu não testasse, ninguém iria testar lá por mim. Eu tive que inspirar e falar, puxa, testei lá. E me consumiu um tempo, porque eu tive que ler os termos, o pacote, ver como é que funciona, conectar conta de e-mail. Mas se eu delegasse isso para alguém, não ia ser a mesma coisa. Eu não ia liderar. Eu ia falar, vai lá, implementa, instala, e o pessoal não ia adotar. Inclusive no artigo tem uma história muito interessante de um CEO que estava assistindo a apresentação do CTO numa grande empresa. E o CTO estava falando coisas técnicas sobre AI, e ele falou assim, eu não estou entendendo nada que ele está falando, resume aí para mim em 3 linhas. Só que essa frase desconectou completamente a empresa. Os técnicos pararam de conversar com os executivos, o conselho de administração
perdeu a confiança de que aquele CEO seria capaz de liderar um processo de transformação de IA dentro da empresa e ele foi demitido. Então, mais uma prova que o executivo, o líder, ou de departamento, que eu dei o exemplo do CEO, ele precisa ser o heavy user, o primeiro early adopter. É difícil, consome tempo, dá trabalho, a gente tem várias coisas para fazer no dia a dia, mas o benefício é se antecipar e se posicionar na construção que está sendo feita nesse momento aqui, se posicionar de uma forma competitiva para os próximos anos. Eu acho que esse é o papel do líder, né? Pensar num posicionamento para onde ninguém está olhando ainda. Eu achei sensacional o que você falou, até porque, mais do que a familiaridade que a gente falou no início, no primeiro tópico, talvez mais do que isso, é o interesse de realmente explorar isso que está vindo, desvendar, ser o early adopter, né, ser o cara que está lá à frente. Por quê? Porque daí a gente vai para o terceiro ponto, que é, né, a IA e o impacto nos colaboradores. Porque os colaboradores vão ser impactados de um modo ou de outro. O artigo ele lista os 3 principais impactos e interferências que a adoção da IA pode causar em colaboradores, e tem causado, inclusive, em várias empresas que eles dão lá o exemplo, que é essa perda de autonomia, né? Então a pessoa perde a autonomia daquilo que ela fazia e, ao mesmo tempo, ela aumenta o cinismo. Olha que coisa, né? Então, quando aumenta o cinismo, ela meio que, quer saber? Não quero mais fazer também. Não é importante. Falta de compreensão, ele não sabe o que a IA veio para fazer. Igual você disse, né? A IA muitas vezes veio para potencializar. Tem um cara que disse, você pode até saber quem é, Gustavo, eu não sei, mas a frase ela é muito famosa, o pessoal tem utilizado muito nas conversas e eu escutei, que é, olha, nenhum ser humano vai ser mais inteligente do que uma inteligência artificial ou mais produtivo do que uma inteligência artificial. Mas nenhum ser humano com uma inteligência artificial vai perder por uma inteligência artificial. Então, a soma ser humano e inteligência artificial é imbatível para a inteligência artificial. E aí entra aquilo que você falou, é para potencializar. Então, deixar isso claro não é simples, que é um dos medos dos colaboradores. E a terceira é a criação de silos devido a essa adoção da IA. Ou seja, as pessoas começam a falar, quer saber? Aqui eu tenho a informação, vamos se fechar aqui, não vamos passar a informação para a IA não entrar aqui no nosso departamento. Eu preciso me tornar imprescindível para não ser substituído pela IA. E aí entra essa questão do líder, ele é o heavy user, vamos supor que ele é o cara que entendeu, ele tem familiaridade, mas esses desafios, essas preocupações com funcionários, cara, entra inclusive, né, numa preocupação dele, como que eu faço essa conexão? Cara, assim, eu sinceramente hoje, eu tenho dificuldade de fazer essa conexão. Acho que vai depender muito do nicho, da característica da operação. Alguns setores eles vão se beneficiar mais imediatamente da aplicação do aumento de produtividade, IA, o Copilot sendo incorporado dentro dos produtos da Microsoft, que vai poupar um tempo de fazer uma pesquisa. Outros setores eles vão obviamente ser impactados mais tardiamente, quando a IA tiver outras formas de interagir com o mundo. Hoje ela está interagindo mais através de uma tela, chat, aplicativo, conversa, então está muito ainda no nível de input, dar um input certo, ou seja, se moldar para conseguir conversar na linguagem da IA e pedir as coisas certas, entender a linguagem dos pedidos e receber o feedback final, que pode ser um texto, uma imagem. Isso afeta as empresas que trabalham com design, criação de texto, e-mails, conteúdos jurídicos, né, textos de leis. Essas têm a tendência a ser impactadas mais fortemente. Mas, muito em breve, aí já tem vários projetos, os robôs que contêm IA dentro irão começar a interagir também. Já interage, mas de uma forma ainda mais impactante com o mundo. Então eles vão ter outra forma de dar o output deles, não só uma tela, mas através de uma ação, a produção de uma peça, uma tarefa, a execução de uma tarefa. E já está acontecendo, se a gente for procurar na internet, uns robôs fantásticos aí que fazem coisas inimagináveis e foi potencializado pelos chips e o poder computacional que a gente tem hoje, né? Então, acho que vai depender muito das características dos processos e das oportunidades
possibilidade de implementar um ganho ali de produtividade inicialmente e como isso vai acontecer no contexto do negócio em si. Eu vejo dessa forma aí. E sabe uma coisa engraçada, pelo menos assim, lendo essa parte, é que a sensação que dá é que os líderes eles estão blindados, tá ligado? Dessa questão da inteligência artificial. Vai ter muito líder rodando nessa história, né? Porque parece que assim, é a galera chão de fábrica que tá ferrada. Né? Os líderes estão protegidos, os diretores também estão, tá todo mundo, os conselheiros também estão. Quem vai se ferrar mesmo é a galera lá embaixo. Bichão, não tem essa da galera lá embaixo. Quando eles trazem aqui, né, a questão dos colaboradores, eu nem distingui posição. Pra mim, tá todo mundo no meio bolo. Tá todo mundo na mesma onda, entendeu? Quem não se ligar, não aprender, não ver como isso vai funcionar e querer participar da mudança, tá com os dias contados. E aí, essa palavra que eu trouxe, mudança, eu queria trazer aqui pra gente discutir, que é o seguinte, queria até a opinião do Gustavo, não sei, Vitor, como é que tá sendo na sua empresa, mas eu sinto que, às vezes, a gestão da mudança, ela não é vista. Ela é meio que assim, vamos fazendo, e aí o negócio vai dando certo, vai dando errado, meio que num freestyle, sabe? Não tem ali uma visão de olhar a mudança como também uma forma de gestão. Do tipo, cara, a gente precisa de uma metodologia, a gente precisa de uma técnica para trazer para cá. Né? Não é simplesmente, vamos se juntar aqui, que nem a gente falou no último episódio, né? Da Gláucia. Vamos até pedir pro Yuri aí meter o cardzinho aí do episódio 13. Né? Vamos se reunir aqui, vamos fazer um brainstorm e vamos ver como que a gente vai implantar IA aqui na nossa empresa de 150 mil pessoas. Porra, tá ligado? Não sei como é que vocês estão vendo, mas às vezes falta processo, falta a galera entender que tem um processo de gestão ali, né? Um ADKAR da vida, ou seja, qual outra metodologia. Eu entrevistei o Diego Barreto, que na época ele era o CFO do iFood, agora ele virou o CEO do iFood, escreveu um livro fantástico, O Cientista e o Executivo. Então, nesse episódio ele falou algo muito interessante, como é que eles fazem gestão de mudança no iFood. Parece que o termo que ele usou foi o Project Led Innovation. Eles implementam o projeto, colocam a IA rodando e os departamentos precisam se acostumar com aquilo. Então eles colocam a tecnologia, jogam a ferramenta, tipo uma ferramenta lá de fazer uma conexão de os restaurantes que têm muitos ingredientes e subutilizam aqueles ingredientes, eles poderiam estar produzindo novos pratos para aquela região, porque tem muita gente que busca tapioca lá numa região que ninguém faz tapioca, mas o restaurante ele tem aqueles ingredientes, porque ele faz pizza e é muito... E aí ele sugeriu aquilo. E eles constroem um projeto e o pessoal vai meio se acostumando atrás e vai... É meio disruptivo, acho que vai até um pouco contra o que o Rick falou. Né? Então a linha deles não tem muita planejamento. Coloca o projeto e deixa o pessoal se acostumar com aquilo, com a ferramenta. Não. Mas eles usam o jet skis deles lá. Eles usam o jet skis, o método deles de jet skis. Pô. Também. Não é assim o iFood inteiro fazendo isso. Não, os caras, estratégicos, né? Eles criam ali uma blindagem. E ali dentro daquela blindagem, bicho, pode dar cambalhota, pode correr pelado. Senta o aço aí, aqui é blindado. Mas, óbvio, né? A empresa tá no motor 2 fazendo isso, né? Mas aí eu até queria aproveitar, Gustavo, motor 1, motor 2, se você puder dar uma explicada, acho que é legal que nem todo mundo que tá ouvindo acho que sabe o que é. Só o motor 1, motor 2, dar um contexto. Legal. Esse termo aí foi popularizado, então, pelo José Salib Neto e o Sandro Magaldi no livro Gestão do Amanhã, tem alguns anos, e eles mandaram muito bem nesse termo, porque é uma forma simples, é uma analogia de explicar que as empresas, até isso vem de um outro livro que chama Dilema da Inovação, do Clayton Christensen, que foi o autor que criou o termo disrupção, disruptar. E também no Clayton Christensen explica de um jeito, só que o Sandro e o Magaldi e o Salib conseguiram, com essa analogia motor 1, explicar que as grandes corporações elas precisam ter o motor 1, que é o que mantém ali a operação funcionando, que é lucrativo,
que ele gera receita a curto prazo e ele é muito confiável. E o motor 2 ao mesmo tempo, porque essa premissa aí de que a minha indústria nunca vai ser disruptada é completamente equivocada. Vide-se a Kodak, por exemplo, a Blockbusters e várias empresas que estão aí. Então, as que estão líderes e que vão sustentar líderes por muitos anos, elas têm essa premissa que elas serão disruptadas. Por quem? Por alguém que vai inventar alguma coisa nova, algum jeito novo. E o motor 2 ele atua constantemente em antecipar essa disrupção. Então as empresas elas se antecipam em se destruírem para quê? Para se manterem como líderes. E o motor 2 ele tem um custo e os projetos do motor 2 eles não fecham na lógica normal de projetos, porque alguns não se pagam, entendeu? Então ele é meio custoso, mas a empresa que entender essa dinâmica, esse contexto e que é necessário ter o motor 1 e o motor 2, ela tem grandes chances de se manter na liderança por muitos anos, ser um negócio mais longevo, né? Incrível, e tem tudo a ver, Gustavo. A gente trouxe a Gláucia Guarcello aqui para conversar no último episódio e ela falou muito sobre inovação, ela é especialista em inovação. E assim, o que você está falando tem tudo a ver com o que ela nos apresentou. Ela falou sobre excelência operacional e a inovação, que para mim é o motor 1, motor 2 ali de algum modo. E ela deu o exemplo, todos os exemplos que você deu, hoje fica até mais claro quando você explicando do Banco do Brasil. Disse ela, eu não sabia, ela contou o case do Banco do Brasil, que há anos atrás, não lembro qual ano que foi, já tinha inventado o banco digital ou um cartão digital sem anuidade dentro da própria empresa, mas eles não levaram para frente, até que veio o Nubank, né, e disruptou. Então eles estavam prestes a disruptar o próprio negócio e desistiram no caminho. Então eles desligaram o motor 2 na hora errada, né, muito provavelmente. Mas ficou bem legal. Isso já é uma estratégia. Agora, uma das coisas que a Gláucia deixou bem claro pra gente, e é um desafio, que eu quero puxar já o quarto item, que é estratégias para um ambiente colaborativo. Por que isso tem a ver? Porque quando eu tenho a galera da excelência operacional, do motor 1, quando eu tenho a galera da inovação, do motor 2, são mentalidades completamente diferentes. É o que você disse, um está querendo otimizar, um está buscando eficiência ao máximo, um está ali sabendo os processos, o outro, ele está testando. O outro, ele tá ali, ele não sabe, ele não tem certeza que vai dar certo. Um é mais arriscado, o outro é mais conservador. Como num ambiente como esse, onde tem os dois motores, né, a gente cria um ambiente colaborativo entre as equipes técnicas, administrativas, excelência operacional e inovação. É um outro desafio que eu vejo as empresas passarem, sabe? Eu acho que existem alguns setores que é mais fácil, né? Outros é muito complexo e possivelmente eles nunca vai acontecer. Inclusive no livro lá do Clayton Christensen, ele descreve que na maioria das grandes corporações, até pouco tempo atrás, e até hoje, se for ver na realidade do Brasil, não tem essa distinção. Então o mesmo gestor que aprova os projetos do motor 1 é o mesmo que aprova do motor 2. E como as organizações elas recompensam a carreira do indivíduo e não o pensamento na organização, a tomada de decisão de um gestor é no retorno a curto prazo, que são os projetos do motor 1, porque isso vai beneficiar o crescimento dele na própria hierarquia da carreira corporativa. Então, a forma como as organizações são arquitetadas, essa é a tese do livro, elas colocam o tomador de decisão sobre um dilema, que é o dilema da inovação. Acabei de resumir o livro aqui, o dilema da inovação do Clayton. Legal. E o dilema é esse. Eu aposto na minha carreira e aposto no motor 1, ou serei ousado e irei construir algo que talvez vá além da minha existência aqui nessa corporação, que é o motor 2. Mas como exemplo até da Kodak, do Banco do Brasil, a Kodak inventou a câmera digital dentro dos laboratórios da Kodak. Caramba. A Kodak inventou a câmera digital e ela fechou por causa da câmera digital. Olha que loucura. Tem outro exemplo no livro que é o do mouse sem fio, que é um gestor da Microsoft. Quando foi a ele apresentado o mouse sem fio, ele achou fantástico, mas ele ficou com medo de aprovar esse projeto, porque ele achou que não ia funcionar e ele seria o reconhecido como aquele que criou um mouse sem fio.
e Nossa! ele ia se estagnar na carreira. Então ele abortou esse projeto, um case real, né? Então isso mostra essa tensão entre esse dilema que tem entre apostar em projetos. E aí, se Legal. o gestor é um heavy user, se ele fez curso, se ele entende por dentro e tem uma segurança, ele consegue ter mais subsídios para uma tomada de decisão mais informada e até para liderar aquela transformação interna dentro da sua corporação. Muito bom. E faz todo sentido, né? Fala muito sobre ser o heavy user, né? Da tecnologia em si. Então, o heavy user não precisa ser o cientista, que ele é executivo, e também não precisa conhecer com profundidade a teoria das coisas, mas precisa usar, precisa meter a mão na massa, assina a ferramenta, vai lá e mexe, fuça, faz várias coisas, né, naquela área, naquele nicho. E hoje a gente tem a Disneylândia para quem gosta de IA. Só colocar o Google aqui. Não tem falta de coisas em qualquer setor. Construção, engenharia, direito, aeronáutica, copyright, qualquer setor tem uma solução lá com IA. Algumas superficiais, elas estão surfando o hype, que chega a ser até enganação, não tem nada. Mas a dica procura o teu setor e coloca a palavra, escreve a palavra do teu setor e coloca inteligência artificial, artificial intelligence, saúde, artificial intelligence. A gente está vivendo a Disneylândia, não tem falta de opções para testar coisas. Não, e é muito louco, cara. Eu lembro, Vitão, na época que eu estava mais mergulhando, né? E tentando entender um pouco mais de inteligência artificial, né? Porque o primeiro contato que eu tive foi em 2022. Não tinha ainda o ChatGPT. Então, era muito falando conceitualmente, né? Porque para nós, que não tem contato direto, era tão distante que beleza, é legal, é importante. Foi até com a Startse que eu fui fazer uma extensão, por assim dizer, uma especialização lá com eles. E aí, em janeiro de 23, eu já tinha surgido o ChatGPT, acho que foi 22 que surgiu, né? Foi outubro, setembro, enfim. Cara, aí eu comecei a ficar preocupado, do tipo, cara, agora o negócio vai ficar sério e tudo mais. E aí eu comecei a fazer, né, as minhas capacitações e tudo mais. E essa ideia de heavy user que você trouxe, Gustavo, é bem interessante, porque foi exatamente isso, cara. Quando eu cheguei nos níveis do tipo encoder, decoder, eu falei, caraca, bicho, eu não tô entendendo nada. Eu assisti 3 vezes o mesmo treinamento de 1 hora. Eu não entendi o treinamento. E aí eu falei, acho que eu já cheguei no meu nível, né, como executivo, de, cara, daqui para baixo, né, quanto mais profundo, eu não vou conseguir mais absorver quase nada. Mas eu já entendi a lógica, eu já entendi o valor que é, a dificuldade que é, porque na cabeça do executivo tudo é muito fácil. Não. Cria aí uma inteligência artificial que melhora a minha produtividade em 20%. Na cabeça do executivo, o cara vai fazer lá sei lá, velho, um prompt e o negócio vai vomitar um negócio que reduz 20%, né, a ociosidade. Bichão, é muito difícil. É muito difícil. Então, o executivo ter essa consciência também do esforço que precisa para ter as coisas é bem relevante, até para dar tempo de fazer, né? Porque é algo que, se não tiver essa cabeça da liderança sênior, muitas vezes, de que tem que dar tempo, tem que criar o espaço, tem que blindar, tem que deixar o motor 2 fazer a parte dele, pô. A empresa não vai dar essa permissão. Tem que ser alta liderança, pô. Diego Barreto é um cara que agora virou CEO, né? Que ele sempre puxou essa agenda, né? Essa pauta. E tomara que os outros CEOs, né? Os C-levels, também ganhem essa maturidade. Porque precisa, né? Mais do que tudo, né, Gustavo, acho que é mudança de cultura, né? A gente sempre volta nisso, né? O Jeff Bezos, ele fala muito isso. Olha, eu olho para o futuro, como você falou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixo de olhar para aquilo que nunca muda ao longo do tempo. Que emoções das pessoas, a cultura de uma empresa. A cultura sempre vai ser a base, que muda, que molda tudo que está acontecendo, a governança. As emoções das pessoas, as pessoas sempre vão precisar, as pessoas de um maior salário, as pessoas sempre vão ter necessidade, as pessoas sempre vão ter ansiedade.
Então ele fala, eu olho para frente sem perder de vista aquilo que não muda com o tempo. E eu acho bem legal essa frase, e eu acho que esse é o momento de olhar bastante isso. Porque o que acontece muito, que eu tenho visto, né? A inteligência artificial tá vindo, e aí esse medo também tem o FOMO, né? Tem muita empresa que vai na onda do FOMO, aquele Fear of Missing Out, né? O medo de perder o bonde. E aí, como internamente ainda não está preparado, contrata muitas consultorias. E achando que a consultoria vai vir e vai resolver o problema, quando na verdade, se ela não estiver preparada para acoplar, eu posso contratar a melhor consultoria de inteligência artificial do mundo, que não vai dar conta, porque a consultoria ela tem um limite ali do que ela vai fazer, ela não tem um controle sobre a sua empresa. Então eu acho que a gente entra inclusive no próximo ponto, que é unir essas equipes técnicas e equipe de negócio, que tem essas estratégias, sabe? Como que a gente une essa equipe técnica com as equipes de negócio? Eu acho que talvez esteja na cultura o segredo, sabe? Como moldar essa cultura. Eu posso dar um exemplo, posso falar do nosso produto, o Legal Flow? Com certeza. Essa contextualização. A gente está desenvolvendo um aplicativo, um sistema de inteligência artificial que tem aí essa nova família de IAs, que é a IA generativa. Ela usa a arquitetura dos Transformers. E ela é o ChatGPT. Ela consegue entender inferências, inputs humanos, e o output, o que sai do outro lado, são estatísticas, mas dessa forma que eu estou falando parece muito complexo. Mas, na verdade, o que ela faz é dar outputs como se fossem seres humanos. Ela simula a cognição humana. Então, pela primeira vez na história, a gente tem a possibilidade de construir sistemas que interpretam textos de forma que sem precedentes, que não haviam anteriormente. Isso na vertical do direito, por exemplo, onde existe uma quantidade muito grande de leis para serem consumidas. E aí pode ir para outras áreas também, área médica, né, estudos, mas o nosso foco com esse produto, o Legal Flow, é a área jurídica. Então, qualquer área onde tenha uma quantidade muito grande de textos, milhões e milhões de caracteres, milhares de páginas, né, e seja necessário digerir esse texto, fazer correlações, extrair fatos, juntar com fundamentos jurídicos, essa nova família de IA, ela é muito boa nisso e o custo vale muito a pena. Então, a área comercial, a nossa área comercial, que é majoritariamente liderada por mim, surgiu com a demanda, que era construir um sistema que pudesse aumentar a capacidade de produção de um estagiário, de um escritório de advocacia. A gente fez cálculos e foi entender a realidade de um escritório. O que ele produzia, a gente mensurou, metrificou, antes de começar a produzir o sistema. Aumentar a capacidade de produção e reduzir o custo em 10 vezes. Esse é o requerimento para o sistema. A gente foi a campo e montou esse sistema com IA generativa, diversos modelos de linguagem, bancos de dados vetorizados, chamadas de APIs para sites que buscam jurisprudências, que aí é uma inovação, é o que diferencia de apenas colocar a sua busca lá no ChatGPT. Então, uma dica para quem está construindo sistemas, coloque informações que não tenha nos modelos de linguagem disponível assim por padrão, né? Como esse exemplo, um sistema para advogados, mas ele busca jurisprudências em tribunais. Então, ele não é só o ChatGPT em si, ele somos todo um sistema complexo que une diversas coisas. E o resultado final tem que ser esse da especificação inicial. Ele tem que entregar um resultado 10 vezes melhor com um custo 10 vezes menor. Então, esse mindset, essa proximidade do time de produto com o time de TI é muito mais crítico agora. Porque quando a gente está surfando o hype, é muito fácil se iludir. Vamos produzir qualquer coisa aqui que vai dar certo. No hype parece que vai. Mas na hora que os boletos começarem a chegar, o cliente vê realmente que ele pode resolver o problema dele lá no Copilot ou no ChatGPT e não precisa te pagar, ele vai cancelar o teu serviço. E vai só se solidificar as empresas que, nesse momento, aqui pensaram na entrega real de valor. Que não tem muito mistério, a gente já vem fazendo isso aí há muitos anos. Aumento da otimização do produto. Entregar mais com menos tempo, poupar recurso, reduzir custo, aumentar a receita, tem que ter isso na equação, né? E no hype a gente se engana muito que
constrói qualquer coisa que vai dar certo. Exatamente. E essa é a bolha, esse é o efeito de bolha. Por isso que o hype se forma, porque todo mundo, vai lá, vai dar certo. Então, essa proximidade do time técnico e do time de negócios tem que ser mais bem vigiada pelo líder nesse momento, é mais crítico, né? Para não... como é que o Vitor fala? Comprar uma dívida para o futuro, né? Exatamente, é isso mesmo. Uma troca intertemporal aí. E esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala dessa questão de fazer as equipes, né, técnicas e não técnicas se conversarem, é um atrito desde sempre, né? Desde que, pelo menos eu entrei no setor, né, no mercado, você escuta, né? A galera técnica com a galera de humanas, né? E eu particularmente vejo que quando a gente fala especialmente sobre essa questão de tecnologia, né, e agora falando aqui no nosso caso do episódio inteligência artificial, até para a galera entender um pouco também, né, porque a gente fala inteligência artificial sempre com viés de eficiência, por muitas vezes, né, fazer mais rápido, fazer mais barato e tudo mais. Esse é um lado do ganho. O outro lado do ganho é você fazer com mais qualidade, é você entregar mais valor, que você também consegue absorver ganhos ali. É como se a gente estivesse falando que a gente vende um produto por R$100 e a gente gasta 50 para produzir. A gente ganha R$50 em cima de cada produto que a gente vende. Aí a gente pensa de como usar as tecnologias e a gente descobre uma forma de fazer por R$40. Ou seja, a gente aumentou o nosso lucro, né, para R$60. Só que você às vezes consegue, através dessa redução, também vender por R$120, mesmo você reduzindo o custo para R$40. Então você, na verdade, ganhou R$80 em cima. Isso, né, essa lógica que eu vejo na inteligência artificial, que muda tudo, sabe? Esse pequeno exemplo que eu dei muda completamente a dinâmica de mercado. Ela expande a margem dos dois lados, né? Na redução de custo e no valor de aumento de preço. Exatamente. Então, cara, quando você trabalha nesses dois lados ao mesmo tempo, imagina a mudança que transforma o mercado inteiro. E aí que o negócio começa a sair faísca do lado técnico, do lado humano. E eu, particularmente, até para jogar uma pimenta aqui na conversa, cara, a galera, né, os RHs, estão perdidaços, velho, em como ajuda. Perdidaços. No sentido assim, eles não entendem da tecnologia. Sempre falaram que não, eu sou de humanas, eu não preciso entender da parte técnica. Tá bom, como é que você vai ajudar no processo de mudança sem entender de inteligência artificial, velho? Como é que você vai participar, né, proativamente, como protagonista? E a galera, eu tenho percebido várias pesquisas falando que um lugar que mais tem tido burnout é nos RH. Interessante. Será que eles são os intermediadores que não precisa mais deles? Deixa aí uma provocação. Rapaz, aí você causou silêncio aqui, porque, né, é uma resposta que não tem resposta. Tem que pensar sobre isso. Mas eu tenho pelo menos um primeiro passo, que para mim é o outro... Porque tudo que a gente veio falando, o próximo item que o artigo fala é de crescimento pessoal na era da IA. Quando ele fala de crescimento pessoal, ele fala inclusive das habilidades de desenvolver essa liderança. A gente chegou na conclusão, vindo aqui, que a gente está conversando, que, cara, se o líder não for o heavy user, se o líder não tiver à frente, se o líder não integrar isso, não entender essas questões, se o líder não for o cara que está ali... Aí o Takemoto até deixou bem claro, pra mim, inclusive, o líder é o primeiro, é o que tá na linha de frente. Se ele já não entender lá atrás, ele é o primeiro a rodar. Concordo com o Takemoto quando ele fala isso. Ele é o primeiro a rodar, porque a gente precisa de um líder que vai fazer isso acontecer. E aí, uma das habilidades que eu vejo é guiar as pessoas, além de saber dessas coisas, das questões de inteligência artificial, inovação, as estratégias, saber como guiar as pessoas. E aí eu vou aqui fazer uma propaganda da autoliderança, né? Se você não sabe se posicionar no meio desse caos, como que você vai guiar outras pessoas? Então o Gustavo o tempo todo falou, cara, o cara precisa primeiro se posicionar, entender, ser o heavy user, ser o primeiro, tá ali, ter iniciativa. E eu acho que a autoliderança tem tudo a ver aqui nessa questão de crescimento pessoal na era da IA. Para mim é o primeiro ponto. O que você acha, Gustavo? Com certeza. Posso até dar um exemplo que eu, enquanto estava lendo
O artigo eu me identifiquei porque é da aviação. No final do artigo é a analogia que ele faz no artigo com um piloto que precisa comandar uma aeronave. Ele precisa primeiro entender... As aeronaves de hoje elas têm modos de operação automático. E quando o piloto tá operando a aeronave no modo automático, ele se comporta de uma forma diferente de quando ele está pilotando a aeronave no modo manual. Como é que funciona isso? No modo manual, o piloto está com a mão na manete de potência e no manche, e faz o avião subir, descer para os lados, e a manete de potência controla o motor do avião, acelera ou reduz. Então ele coordena os seus movimentos para comandar a sua aeronave de um jeito. Então, é um modelo mental, né? O modo de controle automático, o piloto não está geralmente com a mão no manche nem na manete de potência. Ele está apertando botões para ir dizendo para a aeronave qual a velocidade que eu quero ir. Então ele gira um botãozinho, ajusta a aeronave. A aeronave faz toda a movimentação. Eu quero mudar a proa do avião. Então clico lá, muda a proa do avião. E o que isso aí tem a ver com IA? Quando a gente está usando a IA, a gente tem que... Apesar de eu saber fazer aquele e-mail, escrever aquele e-mail, mas agora eu estou no modo de me comunicar e pedir para uma IA que faça aquele e-mail que eu sei fazer. Então é uma mudança de modelo mental. É um exemplo do livro. Achei muito legal esse modelo porque eu entendi exatamente o que significava naquela hora que eu li. Então é uma mudança de modelo mental. É que o líder, sendo o heavy user, ele tem que se acostumar a adotar esse comportamento de usar a IA da forma certa, inicialmente, e a questão de se acostumar mesmo, porque até os pilotos, existem vários acidentes aeronáuticos porque os pilotos confundiram o modelo mental de pilotar manualmente e se confundiram os movimentos quando estavam tendo que dar comandos para o piloto automático, para o modelo. Então, isso aí é um problema sério, né? E acho que é uma grande dica para um líder aí que queira, então, realizar essa liderança de ser um heavy user, mas também ter uma flexibilidade no seu modelo mental para entender que, em alguns momentos, para ser mais produtivos, a gente tem que abrir mão de querer fazer tudo na mão e ali da forma antiga e conviver com isso naturalmente, né? A IA falhou, volta para o modelo manual. A IA está desempenhando, está bem, então vamos aproveitar as vantagens dela. Cara, que exemplo massa, muito bom esse exemplo, ficou bem legal. Tá lá no artigo também, tá no finalzinho, eu gostei bastante. Mas o seu conhecimento deu uma pitada aí, né? Exato. Pô, que legal. Muito bom. Pô, tira o chapéu, velho, tá doido, mano. Pousar um avião, você é louco, velho. Meu Deus do céu. Ô, Gustavo, só um parênteses, qual que você já passou um aperto muito grande na hora de pousar ou decolar? Porque dizem que decolar e pousar é a parte mais difícil para um piloto, né? Não sei se é verdade, né? Você pode me dizer agora. Pro voo no geral, né? Porque é o momento que a aeronave está mais próxima do solo, na decolagem ela está mais pesada, cheia de combustível, e no pouso ela tem as seções críticas da proximidade do solo e mais suscetível ali a vento, a nuvem, a chuvas, enfim, é o tempo que afeta a própria pista. Então é o momento mais que... Quando acontece estatisticamente mais acidentes, né? Está mais próximo do solo. Mas a aviação é muito segura, extremamente segura. Então, quando uma aeronave ela se acidenta, todo mundo fica sabendo. Quando existem outros acidentes de automóveis, ninguém fica sabendo. Acho que tem essa impressão de que, nossa, é muito perigoso, né? Mas eu nunca tive nenhum problema crítico, nem perto de um acidente, mas a aviação é altamente segura, então as pessoas não têm que se preocupar, não. Qual foi o aeroporto mais difícil? Qual foi o aeroporto mais difícil? Boa pergunta. Que você pousou? Tem alguns com pistas curtas, acho que é uma combinação de aeroportos com pista curta. Tinha um que tinha uma pista muito curta no norte da Alemanha, com ventos cruzados, quando a aeronave está muito pesada, também na hora do pouso. Esses aí tendem a ser os aeroportos mais difíceis, né? Aeroportos que têm pouco suporte de tráfego aéreo, Bangladesh, na Índia, a gente vê que a gente fica um pouco tenso porque vê que o negócio é meio bagunçado ali, né? Uma aeronave pode cruzar a pista.
Então, o nível de atenção acaba aumentando mais. Mas, geralmente, as operações ela têm grande margem, né? Tudo na aviação é duplicado. Então, tem 2 sistemas, 3 sistemas. Se pede um motor, tem o outro. Se pede um sistema hidráulico, tem mais 2. Sistema elétrico, entra o outro, tudo automático. E a gente sempre opera com grandes margens, né? Então, um dos atributos da antifragilidade, a redundância. Antifragilidade, exatamente, redundância. Boa. Legal. E agora, por que você não há de falar assim, ó? É um problema no microfone ou vocês não querem passar todas as informações? Deixa eu pensar aqui. Boa pergunta. Acho que é problema do microfone mesmo, a forma como é o microfone. Os pilotos, eles são muito tímidos, eles não gostam de aparecer na frente do público, né? Então, quando um piloto está falando para 400 pessoas, 500 pessoas, ele não está vendo ninguém. Ele não está vendo nenhum feedback de ninguém, só está falando. Então, e o mesmo mais reservado, fica ali na cabine. É diferente dos comissários. Os comissários já tem que ter um perfil mais de participar ali das conversas, passageiros, atender. Então, é uma situação meio esquisita falar no microfone e não ver o feedback de ninguém, se está agradando ou não. E timidez, então. Não, beleza. Isso, fechando parênteses, e aí, pra gente finalizar aqui, eu vou aproveitar o último item do artigo, que é facilitando a adoção da inteligência artificial com sucesso nas empresas, para fazer um wrap-up, porque esse último item, para mim, passa por tudo que a gente falou, né? Como que facilita a adoção da inteligência artificial com sucesso? Poxa, para mim, começa com o líder, quando o Takemoto falou, cara, o líder para mim é o primeiro que está ali na frente, na linha de frente. Se ele já não adota, ele é o primeiro a rodar, dependendo do ambiente. Depois, o líder entendeu? O Gustavo falou muito bem colocado. Entende o ambiente que você está. Realmente a empresa ela está adotando? Se ela não está, você pode ser o pioneiro nisso, né? Você pode entender. O líder, geralmente, ele entende muito do negócio, ou deveria. E aí, entendendo do negócio, achar um caminho para começar a implementar. Começou a implementar, vamos colocar as estratégias de colaboração que a gente veio falando aqui. Entenda os funcionários, entenda a questão de recompensa, entenda a questão de deixar o limite de bateria. Olha, a IA está chegando para potencializar o seu trabalho, não para te substituir, né? Mexe na cultura, cuida da ansiedade, cuida das emoções. E eu acho que esse último item, ele é um consolidado de tudo que a gente veio falando. Eu acho que tem muita consultoria vendendo a adoção de IA, porque a gente está vivendo no hype, né, de uma forma até exagerada. Então, o primeiro passo é uma tomada de decisão muito séria e consciente, que envolve o conselho e os executivos, sobre o quão crítico e quão necessário é adotar a IA, ou seja lá o que essa frase significa, né? Adotar a IA, pode ser milhões de coisas, né? Boa. Defina na sua organização o que significa essa frase, e ela vai variar de organização para organização. E uma das premissas é entender o que a concorrência está fazendo. Então, se eu posso ser disruptado por não focar nisso agora, eu acho que é um dos subsídios aí que você tem que levar em consideração para entender como sendo essa uma decisão crítica. E caso a decisão seja crítica, aí eu acho que a tua estratégia ela vai ficar mais sofisticada ou menos. Desde criar um laboratório de inovação, reservar um orçamento sério para promover embaixadores de adoção de IA, seja lá qual for o setor, e fazer testes, né? Realmente fazer testes, que pode ser, desde esse exemplo que eu dei, adquirir um software de resumo de reuniões, até contratar ou reservar um squad para desenvolver um machine learning para dar sugestão lá e fazer um product-led innovation, né? Então, acho que a minha resposta ela cobre todo um processo. Boa. Ele tem que ser customizável às características, setores que são menos possivelmente disruptáveis, né? Construção, não sei se algum outro setor, talvez não tenha que ter uma estratégia tão sofisticada quanto setores que até estão... atividades que estão sumindo, como os redatores de filmes de Hollywood, as que irão dublar atores, o sistema de produção modelo de produção de uma EdTech, por exemplo, vai ser e está sendo completamente disruptado. Então, quem tem uma EdTech hoje
E ainda pensando em como vai contratar os melhores atores ou pagar grandes salários e não está pensando em criar um avatar para apresentar os seus programas, possivelmente está sob ameaça de uma disrupção. E uma ameaça de disrupção pode significar o fim da empresa, o fim do negócio. Excelente perspectiva mesmo. Pô, que legal, cara, eu gostei. Alguma coisa, Takemoto? Porque eu vou finalizar aqui. Boa. Cara, vou só trazer então, para fechar, algumas provocações, tá? E abrindo até um parênteses aí com o setor da construção que você trouxe, Gustavo. Cara, tudo que envolver essas questões de tecnologia, velho, a gente é o último. Então, velho, olha lá pro fim da fila, você vai ver uns caras meio barrigudo, com a camisa aberta, é a galera da construção. E aí, bicho... Ó a polêmica. Vive numa bolha, aí cria um Game Boy e acha que o Game Boy, velho, é a melhor invenção do planeta Terra. E o mundo já tá, velho, falando de inteligência artificial. É esse o setor da construção, entendeu? Mas, assim, não é essa a provocação. Enfim, as empresas, elas trabalham no setor da construção, graças a Deus tem oportunidades pra caramba. Mas, basicamente, são 2 pontos que eu queria trazer pra fechar. O primeiro é com relação ao futuro da parte mais operacional, né? Porque se a gente for cada vez mais da eficiência, como é que as pessoas vão entrar no mercado se é pela camada operacional que a gente aprende a fazer as coisas? Se a gente não tiver a camada operacional para aprender, né? Eu fui assim, imagino que vocês também na carreira de vocês foi, né? Para antes de assumir liderança, a gente teve que passar e aprender e tudo mais. Como é que vai ser? Esse eu acho que talvez seja um ponto que não vai surgir tão cedo, mas talvez no futuro. E o segundo é porque o próprio artigo fala muito de colaboração entre inteligência artificial e humanos. Eu queria fechar dizendo, eu acho que a gente tem que olhar muito forte também entre colaboração entre humanos com humanos. A gente briga muito, velho. Então, eu acho que talvez aí é um lado que a gente não explorou, mas fica aí uma provocação pra galera. E vamos em frente. Fechei aqui, hein? Fechei jogando uma granada, meu irmão. Boa. Eu não vou nem tentar responder, nem acrescentar, não. Se o Gustavo quiser acrescentar mais alguma reflexão, ou responder, quem sabe tem a resposta. Aí, ó. Eu tenho sentimentos, assim, mistos a respeito de... Puxa, esse é um momento diferente na história da humanidade. Eu acho que a gente já passou por isso várias vezes. Com qualquer revolução tecnológica, com a internet foi assim, né? Com a própria aviação, antigamente os aviões não tinham piloto automático. O piloto tinha que pilotar na mão o avião, a aeronave. Hoje em dia, um treinamento até é mais sobre como fazer gestão de um sistema. Antigamente, uma aeronave de grande porte precisava de 4, 5 pessoas, um engenheiro de voo, uma pessoa para falar no rádio operador, um navegador, 2 pilotos. Hoje, são 2, reduzido de 5 pessoas para 2 pessoas. Então, puxa, né, a gente parou de evoluir na aviação? Não, continuou. Também as pessoas que, talvez os engenheiros de voos, né, que hoje não existem mais, tenham se tornado ou se inspirado a se tornarem pilotos, né? Então, eu não tenho a resposta, mas eu sinto que a gente está vivendo, sim, uma revolução tecnológica. Ela parece... Tudo que a gente está vivendo parece que é o mais pior de todos, o mais rápido, o mais intenso, o último. Mas eu tenho certeza que nos anos 20, nos anos 10, ocorreu uma revolução. A chegada dos automóveis e a extinção dos cavalos, das carruagens na rua. Olha quanto mudou. A pessoa que limpava o cocô do cavalo, ela não tem mais emprego. E quem que vai ter emprego? Então talvez tenha sido uma revolução maior que a gente está vivendo. Eu não sei, é um questionamento, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu acho que é uma crise que já aconteceu no passado e a gente pode olhar para como as pessoas reagiram no passado para se inspirar e entender como se posicionar. Muito bom, isso que você falou é verdade. Acabei de ler um livro que é A Mente Organizada, de um dos pupilos do Daniel Kahneman e do Tversky, e ele dá exemplo da escrita. Ele mostra alguns documentos que, na época que a escrita, a imprensa, foi inventada, as pessoas começaram a falar que a gente ia perder a capacidade de intelecto, porque agora a gente não precisava mais guardar nada dentro da mente, porque tudo a gente ia escrever. Então tudo ia estar em livros.
Então nossa memória ia ficar ruim e nós íamos atrofiar o cérebro. Olha só pra você ver. Calculadora, a gente não vai saber fazer cálculo porque vai usar uma calculadora. Exato. Boa, não, excelente perspectiva. Acho que o ponto, mais uma reflexão em cima disso, seria, acho que pela primeira vez, não sei também, tá? Eu nunca estudei isso, mas me parece que pela primeira vez a velocidade com que isso está acontecendo nunca antes aconteceu. Então a imprensa sempre teve um prazo, né? A escrita sempre foi se difundindo de uma maneira que deu tempo de o ser humano ir se realocando. Agora é do dia para a noite. E do dia para a noite, talvez esse pouco tempo que temos vai nos exigir um pouco mais de criatividade na transição. Para mim, só para dar a minha opinião, é a quantidade de gente impactada. Eu acho que assim, beleza, sei lá, o cocheiro não vai ser mais cocheiro, tá bom, a gente tá falando de meia dúzia de gato pingado. Agora a gente tá falando de 500 milhões, talvez, de pessoas, 1 bilhão de pessoas impactadas diretamente. O que a gente vai fazer com essa galera? É isso aí. E não temos tempo para... Porque antes, se a gente tivesse... Vamos supor que a inteligência artificial vai se estabilizar daqui 50 anos. A gente tem tempo para realocar 500 milhões de pessoas, pensar, a gente é criativo. Mas agora, meu amigo, vai ser daqui 1 ano. E aí? Por isso que abrir uma agenda, né, de renda universal, cara. Porque tem que dar um jeito, velho. A verdade é essa. Sabe lá como, mas tem que dar um jeito. Exatamente. Boa. Cara, é isso. Gustavo, queria te agradecer mais uma vez. Queria, na hora que você se despedisse, você deixar suas redes sociais, que a gente vai jogar lá pro início. Então, deixe suas redes sociais, né? Fala do seu livro, do link, onde que encontra. Fica à vontade agora, e a gente vai jogar isso lá na frente no vídeo, tá bom? Então, assim, deixa eu despedir. Galera, obrigado. Gustavo, obrigado. Foi um prazer. E obrigado. Até mais. Valeu, gente.